Bom, então vamos lá. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Melina Juraski, ou pode falar Juraski, né? Eu não tenho nenhuma relação com filmes de dinossauro, tá? Só para constar, é meu sobrenome mesmo, meu avô polonês. Eu moro aqui em São Paulo, né? Mas eu sou do Sul, eu sou de Ponta Grossa, ali perto de Curitiba. Já tem 4 anos que eu estou em São Paulo, justamente por conta da indústria de games. Eu vim parar aqui e aqui fiquei. Então, eu sou uma mulher trans binária, sou autista também. Eu sou game designer, narrative designer na Sunblack Game Studio, é meu estúdio. Tá? Eu gosto de avisar que eu sou autista, porque eu sou trans, dá para ver pela minha voz, mas que eu sou autista, eu gosto de avisar, porque às vezes eu vou ficar fazendo algum movimento, alguma coisa assim, olhando para os lados e tal. Então, tem gente que às vezes estranha. Já teve gente que reclamou. A pessoa, ai, por que ela está olhando para os lados? Tá? Bom, da Game Jam Plus eu sou organizadora desde 2021, eu comecei organizando a sede de Salvador, depois eu criei a sede de São Paulo Online em 2022 e tô aí, né? Mas com a Game Jam Plus eu tô desde 2020, acho, sendo jurada, em palestra, um monte de coisa. Então eu tô sempre aí, eu sou bem que arroz de festa. Eu também sou roteirista de quadrinhos, tô meio parada no momento. Sou escritora e mestra / narradora de RPG. Né? Eu também sou geógrafa, fui professora de geografia, gravo essa informação porque isso é importante para minha aula aqui, né? E publicitária, mas não exerço. Assim, já tem muito tempo que eu não exerço. Bom, então, primeira coisa, né, o que são serious games, né? Eu tentei achar eu vi um monte de definição, mas eu acho que a melhor que eu encontrei são jogos criados com propósito, além do entretenimento, né? Como educação, treinamento, saúde, cultura, impacto social e política, até política. Tá? O que acontece, assim, por que eu fui chamada, né? Por que eu estou aqui falando de serious games? Bom, primeiro que desde que eu entrei na indústria, eu comecei com jogos lá em 2015, só que eu tinha uma empresa, eu tinha uma loja lá no Sul, né? Eu tinha uma loja de card game, então eu era juíza de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, essas coisas, eu vendia card game, mexia com RPG e tal, e eu tinha uma empresa de gamificação no segundo andar da loja. E lá eu comecei já a trabalhar com gamificação e tudo mais, mas eu não mexia, não trabalhava diretamente com serious games, eu só trabalhava com gamificação. Eu vou falar da diferença daqui a pouco. Quando eu passei a trabalhar com jogos eletrônicos, que foi em 2019, o primeiro emprego que eu consegui foi para trabalhar num serious game. No caso, esse jogo aqui é o Exploradores de Fantasia. Esse jogo ele é um jogo para ensinar português e matemática. Então, imagine o desafio. São duas coisas assim bem distintas, né? Português e matemática. Então, eu não estou mais trabalhando nesse jogo, né? Eu fui contratado pela empresa eu criei todo o universo do jogo, todo o conceito dele, né? E eu também era roteirista. Inicialmente eu entrei como game writer, né? / roteirista, né? Mas eu prefiro o termo game writer, que faz mais sentido. Mas conforme a necessidade, eu fui percebendo que eu estava desempenhando o papel de designer de narrativa, né? Narrative designer. Então, nesse jogo eu criei todo um universo e aproveitando, né, que eu sou geógrafa, também fiz um atlas, fiz mapas de continente, essas coisas que eu já fazia também quando eu mestrava RPG. Então, esse aqui é um jogo, no caso, esse Explorador de Fantasia é um jogo para ensinar crianças de primeira série a matemática e português. A gente estava fazendo em Unity, se eu não me engano, e ele tem uma característica muito importante, que a equipe, na época, ela tinha um pedagogo, tinha uma professora de matemática, esse pedagogo também era professor de português, então tinham várias pessoas que não são da área de jogos. Então, quando você vai trabalhar com serious games, é muito comum que você não tenha só colegas da área de jogos, é muito comum que você tenha que trabalhar com pessoas de outras áreas, a área da educação, a área da saúde, enfim. E isso exige muito jogo de cintura. Conforme for, eu vou falando um pouco sobre isso. Porque às vezes as pessoas elas querem focar muito naquele assunto. Então, se é um jogo que envolve ensino de matemática e português, a galera quer focar muito no ensino de matemática e português. Se você deixar, eles põem uma prova no jogo. Inclusive, queriam, em alguns jogos que eu trabalhei. Mas aí você tem que pegar e segurar a galera e falar, isso aqui não é gamificação, isso aqui é serious games, tá? Importante isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho.
Esse aqui é um outro jogo, é o Trilhas do Conhecimento. Esse jogo eu fiz ele, eu fui game designer e narrative designer dele. Eu fiz ele para o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas na verdade para o IBICT, que é um órgão, o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, da mesma forma, né, eu fiz o design de narrativa, criei todo o universo do jogo, todo o conceito e tal. Eu comecei fiz o game design inicial, depois eu pedi para ficar só aquele narrativa mesmo, que era o que eu estava mais... estava demandando mais trabalho de mim, tinha outros game designers. Trilhas do Conhecimento, um jogo que se passa num futuro onde o conhecimento foi inundado por informações falsas e inteligências artificiais corrompidas ameaçam os conhecimentos científicos. Explore o Instituto Arandu, o centro de pesquisas que luta contra a invasão cibernética, ajudando a reconstruir o conhecimento perdido. Descubra sobre os métodos científicos, vacinas, seleção natural e outros temas da ciência. Escolha um herói dentre as 5 diferentes personalidades disponíveis. Fale com pesquisadores, saiba os assuntos mais quentes do momento. Investigue objetos científicos disponíveis no Museu do Instituto, descobrindo itens e seu papel histórico. Interaja com grandes personalidades da ciência. Conheça suas histórias e descobertas e explore objetivos dentro do jogo. Viaje para o espaço cibernético para cumprir missões e recupere objetos e conhecimentos científicos perdidos no mundo virtual. Colete armas cibernéticas, itens de melhoria e libere suas habilidades especiais subindo de nível. Aventure-se nos diferentes níveis do cyberespaço, numa dinâmica interativa de combate. Derrote os inimigos que corrompem o conhecimento perdido no cyberespaço. Desbloqueie passagens resolvendo desafios a partir de suas descobertas. Ao final de cada trilha, teste suas habilidades enfrentando os chefões para liberar novas missões. Trilhas do Conhecimento, um universo onde você é o herói. A narrativa do jogo foi fundamentada em pesquisas bibliográficas e está pensado para ser usado no apoio à aprendizagem de ciências, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, contando com um guia para o professor aplicá-lo em sala de aula e também textos de aprofundamento. Vou parar aqui. Então, vocês percebam que esse jogo ele tem o objetivo de ensinar, né, matemática, ensinar ciência, né, metodologia científica, né, ensinar sobre vacinas, ensinar sobre diversos assuntos da ciência. Mas para a gente criar esse jogo, a gente precisou fundamentar ele. Então, assim, quando você está trabalhando com os games, você, de alguma forma, necessita, tá, ter profissionais ali que entendam do assunto. Então, eu sozinha, eu sou geógrafa, sou game designer, eu não tenho condições de fazer um jogo sobre, sei lá, sobre saúde, não é minha área. Então, para quem quer ir para essa área, já entender isso. Você vai precisar trabalhar com outras pessoas de outras áreas, e aí vai ter, assim, é bem curioso, porque a gente tinha certos conflitos, né? Então, eu estava desenvolvendo a narrativa, estava ali, a gente estava pensando no game design, como que a gente ia fazer e tudo mais, e às vezes tinha um pessoal que era do lado do instituto, que eles estavam cuidando dessa parte, né, de me passar o material sobre metodologia científica, sobre vacinas, quem foi que criou a primeira vacina, quem fez não sei o quê. E às vezes eles queriam, tipo, eles tinham umas ideias assim totalmente fora do que é um serious game, eles queriam fazer alguma coisa que fosse, sei lá, tipo, uma prova, sabe? Coisas do tipo, assim. Então, às vezes, você tem que entrar, às vezes entrava meio que em conflito. Assim. Não chegava a brigar, mas às vezes a gente tinha que bater o pé, porque se a gente não fizer isso, vai virar só uma aula chata, sabe? Vai virar só uma coisa qualquer. Então, para você ter uma coisa, um serious game, uma coisa que seja, no caso, isso aqui é o objetivo dele, educação, para que ele chegue nas crianças e as crianças tenham interesse, ele tem que ser divertido. Então, vocês vão ver que tem todas as características de jogo, a gente colocou, né, progressão de level, a gente tem aqui algumas coisas, tem um museu, então tem histórias de cada objeto científico e tal, então ele, apesar dele ter um objetivo de ensinar, ele é interessante, né? Esse jogo a gente ganhou um prêmio, né, a gente ganhou a categoria Serious Games da SB Games de 2023, tá? Para quem não sabe, a SB Games ele é uma espécie de evento dentro da academia voltado para jogos, então é o mais antigo, ele existe há bastante tempo, então ele tem lá várias categorias, né? E a categoria de Serious Games, o vencedor foi nosso jogo. E porque ele cumpriu esses requisitos, né? De ser um jogo divertido e ao mesmo tempo ensinar. Esse jogo, no caso, ele foi pensado para celular, né? Para smartphone. A ideia dele é que ele chegasse nas escolas, né? Então, como vocês podem ver ali no vídeo, né? A narradora fala ali, né, que vai ter um manual para os professores e tudo mais.
Mas como a verba acabou, sempre acontece, né? Como acabou a verba, né? Esse dinheiro não era um dinheiro, era um dinheiro do governo do Distrito Federal, não era nenhum dinheiro do governo federal. Então, o jogo, no momento, ele está parado, mas a gente tem a intenção de retomar. Tá? Até porque, né, a gente teve muita validação positiva do jogo, além do prêmio que a gente ganhou de melhor Serious Game, a gente também teve muita validação positiva, inclusive de crianças. Então, né? E aqui, só para constar, né, a gente estava fazendo ele em Godot. Tá? Então, joguinho no Godot, façam uns joguinhos no Godot. Tá? Minha dica. Bom, agora um ponto importante, porque eu também trabalhei com gamificação, né? Então, eu tenho experiência desde 2015 trabalhando com gamificação, eu tive minha empresa de gamificação. Até recentemente eu estava trabalhando numa empresa de contratação, né? Uma empresa de RH, a 99 Jobs, 99 Jobs, e lá eu fazia gamificação. Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com Serious Game. Então, se tem uma pessoa que sabe a diferença entre Serious Game e gamificação, sou eu. Então, o que acontece? As pessoas confundem muito Serious Game com gamificação. Então, eu vejo muita proposta da pessoa falar, isso aqui eu vou fazer um jogo assim assado. Aí tu olha, é só uma coisa gamificada, né? Então, isso aqui para deixar bem claro para ninguém confunda, né? Jogos são objetivo de jogos, entretenimento e a diversão como objetivo, né? O Serious Game, ele é o quê? É um jogo completo, ele precisa ser um jogo, mas que ele tem um propósito educativo, social, enfim, daquela lista que eu já falei, né? Pode ser para política, pode ser para saúde, pode ser para várias outras coisas, mas ele tem que ter um propósito, né? E gamificação é uso de elemento de jogo em contextos não lúdicos, ou seja, fora de um jogo. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de gamificação. Esses negócios de acumular pontos de milhas de viagens aéreas, isso é gamificação. O Duolingo, é verdade, o próprio Discord. Né? Isso, exatamente, o próprio Discord, né? Tem gamificação. O Duolingo, o pessoal adora falar do Duolingo. O Duolingo, ele não é um serious game. Inclusive, eu já vi gente falando que o Duolingo é serious game. Não, não é. Ele é gamificado. Ele é uma plataforma de ensino gamificada. Ele não é um serious game. Então, assim, você tem N. Por todo lado que vocês olharem hoje em dia, a gente tem a utilização de gamificação. Em redes sociais, por exemplo, o negócio de seguidores. O que é isso? Isso é uma gamificação. Para todo lado que você olha, tem gamificação. Para todo lado. Então, tem uma gamificação. Então, tem todo lugar tem gamificação hoje em dia. Só que, assim, gamificação nem sempre é positiva. Às vezes, quando ela é feita em excesso, ela mais atrapalha do que ajuda, tá? E gamificação, quando ela é feita da forma correta, o que, infelizmente, agora eu vou dar um depoimento aqui de quem trabalhou com gamificação. Então, só para vocês entenderem, quando eu trabalhava na 99 Jobs, na 99 Jobs, eu fazia aquelas dinâmicas de contratação de empresas. E a ideia é que eu fizesse elas gamificadas. Então, eu prestei serviço de gamificação para qualquer multinacional que vocês pensarem aí, grande, aí, que tenha um escritório na Faria Lima, eu fiz. Coca-Cola, eu fiz. Pirelli, eu fiz. Empresa de petróleo, eu fiz. Sabe? Tudo que é empresa, a gente já fiz. Gamificação para as provas de contratação de estagiário ou trainee. E a maioria deles não tem, eles têm a mente muito fechada. Eles não aceitam ainda. Então, aqui no Brasil, a gente tem dificuldades muito grandes, tanto com serious game quanto com gamificação. As pessoas, além de confundir, às vezes também não levam a sério. Então, assim, eu já consegui fazer umas coisas bem legais, assim. Como eu não estou na empresa, já não tenho mais contrato de confidencialidade, eu posso contar. Então, por exemplo, em gamificação, eu fiz uma espécie de um jogo, que na verdade era uma dinâmica. Então, não era bem um jogo, era uma dinâmica, que eu criei no Miro um tabuleiro, e fiz uma corrida de Fórmula 1. Então, tinha os carrinhos de Fórmula 1 e eu instalei um rolador de dados no Miro. E estava tendo Fórmula 1 aqui em São Paulo na mesma semana. Então, era um tabuleiro da Pirelli, foi para a Pirelli, e instalei o rolador de dados e tinha umas equipes e a galera tinha que responder questões, né, que eram ali envolvendo a vaga ali, o que eles estavam objetivando, né, que eu acho que era estagiário, se eu não me engano. Então, mas isso é gamificação, tá? Isso não é um serious game. Tá bom? Não era uma coisa para treinamento nem nada, era um teste para os candidatos da vaga, tá? Então tem diferenças, mas assim nem sempre a gente consegue fazer coisas legais de gamificação, somente porque os empresários brasileiros são bem fechada, né? Bom, onde que se aplicam os serious games, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então na área de educação, né? Teve os 2 jogos que eu trabalhei, né? Que eu mostrei para vocês, né? Então ali você já tem uma ideia, né? Então, qual é o objetivo, né? Engajamento no aprendizado.
Eu fui professora por um bom tempo, assim, né? Eu sou geógrafa, mas também fui professora, né? Geografia, para quem não sabe, tem bacharelado e tem licenciatura. O bacharelado é uma espécie de engenharia, a gente pode trabalhar com meio ambiente, trabalhei também na área ambiental por um tempo, e a licenciatura é para dar aula. Então, eu fiz um tempo de licenciatura, dei aula em cursinho, dei aula em escola particular, e eu lembro que eu percebia que os alunos tinham muita dificuldade de entender certas coisas, certos conceitos, por causa dos professores dão aulas muito tradicionais. Então, o que eu fazia? Na minha época, que eu dava aula lá, na escola particular, eu levava, quando eu ia falar sobre mapas, eu levava mapas de jogos, mapa do GTA, essas coisas. Então, os alunos, eles tinham uma facilidade maior para entender. Às vezes eu passava uma lição que era basicamente um jogo, eles tinham que dar uma olhada em um jogo que tinha alguma característica lá, geográfica, que eu queria que eles entendessem. Então, isso faz engajamento. Você fazer o aluno engajar, prestar atenção na aula é a coisa mais difícil que tem. Então, por isso que os serious games na educação são muito importantes, tá? Depois eu vou falar disso, é um mercado muito grande. Então, aqui 2 exemplos, né? O Kerbal Space Program, que é um jogo feito por um brasileiro, que você controla uma espécie de uma raça alienígena e você vai fazendo o programa espacial deles. Assim, é um negócio bem interessante. Esse jogo é bastante famoso até. E o Minecraft Edu, que é uma plataforma do Minecraft para professores, né? Então você sabe que Minecraft é super famoso, não tem quem não conheça, né? E eles acabaram lançando essa plataforma. Eu não sei como é que está atualmente. Eu lembro quando saiu, eu lembro de ver notícias sobre isso, tal, mas eu nunca cheguei a usar ou consultar isso. Então, também na área de saúde e bem-estar, né? Então, tem muitos jogos que são aplicados para reabilitação. Então, pessoas que precisam fazer fisioterapia e tudo mais, aí elas vão, né, fazer reabilitação através desses jogos. Então, eu lembro que tinha uma empresa que ela tinha lançado um jogo que eu acho que era alguma coisa a ver com fisioterapia, usando aquelas antigas câmeras da época do Kinect. Então, assim, então coisa assim de autocuidado, psicologia. Então, também dá para você criar jogos pensando nisso, né? Então, tem 2 exemplos aqui. Eu não conheço esses 2 jogos, né? Mas eu vou trazer um outro exemplo bem legal também. Eu vou falar daqui a pouco, né? Então, tem o Sparks aqui, o Remission. O treinamento corporativo e militar, isso aí é uma polêmica, né? Somente a Unity, teve uma polêmica na Unity, né? A empresa, ela estava fornecendo, né, para o governo americano, para o exército americano, né, simulação. Então você cria simulação de cenário real para treinar, né, os militares. Acho que é o America's Army que está ali. E tem o KFC The Hard Way, que eu trouxe esse exemplo que é bem legal, que é um treinamento para trabalhar no KFC. Então, eles lançaram esse treinamento, ele usa realidade virtual, tá? Então, você quer aprender a fazer frango frito, você vai jogar o KFC The Hard Way. Também na área de cultura e patrimônio, né? Então, essa questão de preservação e difusão cultural. Tem esse jogo Never Alone, eu vou falar um pouquinho mais dele depois. É bem interessante. Mas eu conheço vários jogos assim dessa área. Eu já trabalhei criando narrativa, né? Então, o meu ex-chefe mesmo, que a gente fez ali, o nosso jogo, né, que foi premiado, Trilhas, ele também, esses dias atrás, ele estava pedindo para me dar uma avaliada num jogo que ele estava fazendo sobre oceano e tudo mais. Então, assim, dá para você trabalhar muitas questões também de cultura, patrimônio. Eu lembro de uma moça que ela veio falar comigo, que ela estava fazendo uma espécie de jogo que você entrava no barco do Charles Darwin, o Beagle, aquele navio que ele usou para... Tem gato aqui me atentando. Aquele navio que ele usou para fazer as descobertas dele. Então, você entrava, tinha um Beagle em formato 3D e tudo mais. E, na época, ela queria que eu fizesse a narrativa, né? Eu ofereci lá o valor, lá, ela achou meio caro, acabou que não deu certo. Mas era mais ou menos uma proposta dessa, de difusão cultural, né? E aí tinha algumas questões lá históricas, né? Então, misturava educação com difusão cultural. Também tem sustentabilidade e cidadania, então isso envolve, por exemplo, trouxe aqui o ECO, né, o World Rescue, e o SimCity Edu. Eu gostava muito do SimCity, então é um jogo que você vai criando cidades. Hoje em dia, as pessoas preferem jogar o Cities Skyline, né? A franquia SimCity foi meio morta pela EA, né? Então você tem a mesma coisa que o Cities Skyline, para quem não conhece SimCity. Mas esse SimCity Edu, ele era um pouco mais realista, era uma versão voltada para a educação, para ensinar sobre planejamento urbano, essas coisas.
E é bem interessante, assim, também. Ele tinha vários aspectos interessantes, assim. Seria um tipo de jogo que eu acho que todo prefeito de qualquer cidade deveria jogar, assim. Os caras entram, assim, fazem umas loucuras, totalmente coisa sem noção, assim. E às vezes faltou o cara jogar um pouquinho de SimCity, assim, sabe? Tipo, o cara... esses dias eu estava vendo uma rua que deixaram um poste no meio de uma rua, assim, umas coisas absurdas, assim, que num videogame você não faz, assim. Você não vai fazer num jogo e o cara fez na realidade, assim. Então, esses aqui são alguns exemplos, tá? Algumas áreas. Pode ter outras áreas que eu não trouxe aqui? Pode, mas, assim, que eu lembro de cabeça são essas aqui. Então, aqui um exemplo de educação, né, que eu falei, o Minecraft Education, né? Essa é como eu falei, é uma versão adaptada, tá? Para os professores, para os alunos, então, para os professores trabalhar junto com os alunos. Uma coisa muito importante, que dependendo do que você vai fazer, tudo tem suas regras, tá? Por exemplo, na saúde, existem regras que você tem que cumprir na área da saúde. Então, você não pode sair falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Então, se você está num laboratório, eu já fui laboratorista, não na área de saúde, mas na área de ciência, a gente tinha que fazer alguns cursos, alguns treinamentos, assim, de coisas assim. Você tem que lavar a mão toda vez que você saía, entrava, tinha que fazer trocentas coisas do tipo. Então, se você vai fazer um jogo de um assunto que leve em consideração, por exemplo, sobre saúde, você vai ter que pensar tudo isso aí, vai ter que estudar e colocar isso no jogo. Da mesma forma, educação, né? Como vocês viram ali no vídeo que eu mostrei do meu jogo. A gente pesquisou lá, a gente fez tudo dentro das leis da educação, né, das leis de diretrizes e bases da educação. Então, não é só fazer, entendeu? Tipo, eu acho que ontem eu estava dando a palestra de abertura da nossa semana do Esquenta, da sede de São Paulo Online, e eu estava falando, gente, vocês querem fazer um jogo mais assim, Serious Game, né, que tem uma categoria ali para fazer jogos, né, Serious Game. Não tem esse nome mesmo, mas é meio que isso, né? Então não é só fazer assim, vou fazer um jogo sobre geografia e vou falar que a Terra é plana, sabe? Não. Então, assim, você vai querer fazer alguma coisa nesse sentido, você tem que estudar, ir atrás, ou chamar alguém que entenda da área, pesquisar de fontes fidedignas, né? Então, aqui no caso do Minecraft Education, né, está escrito aqui, né, o jogo oferece uma variedade de lições, desafios e mundos alinhados aos padrões curriculares. Então, existem padrões curriculares. Então, eu quero fazer um jogo sobre educação, mas eu vou catar umas coisas na Wikipédia e vou tacar lá. Não é assim, tá? Você tem que ter tudo certinho, alinhado ali, para poder fazer alguma coisa que faça sentido e que dentro desse... Porque tudo tem um sistema, né? Então, tem que estar dentro do sistema. Não é só pegar e botar lá e falar que está educando, e não é assim que funciona, tá? Mesma coisa saúde, né? Esse aqui eu conheci, eu conheci o pessoal desse jogo. Ele é o que é? Essa história aqui é bem bonita. Assim, eu lembro que até me emocionei quando eu conversei com o menino que desenvolveu isso aqui. Eles criaram um jogo em VR chamado do Herói, tá? Ele foi criado em Barretos, tem um hospital lá que é do câncer infantil, eles chamam de Hospital do Amor, é o pessoal do Estúdio Goblin. O que eles fizeram? Eles fizeram um jogo 3D para aliviar o sofrimento das crianças que estão no tratamento de câncer. Então, engraçado porque a gente teve essa conversa num bar depois da Gamescom. Ele estava me contando que a ideia deles, qual que é a ideia deles, né? Eles acho que a mãe de alguém do estúdio, ou alguém conhecida de alguém do estúdio, trabalhava nesse hospital, e ela notou que as crianças sofriam muito na hora de fazer os exames, né? Então, muitos exames desses, eles machucam, tem que, sei lá, dar agulhada, né? Tem que tomar injeção, tem uma série de coisas, né? Então, ele me contou uns detalhes, assim, que eu não vou falar, porque chega a ser um pouco pesado, e era muito difícil para essas crianças, era muito traumático, né? O ambiente de hospital, ele não é um ambiente, assim, bom, né? Para ninguém, mas para uma criança é ainda pior, né? Então, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram uma espécie de um jogo no qual a criança, ela incorpora um super-herói, tá? E aí, ela vai receber lá uma pomada, alguma coisa para fazer, sei lá, um eletrocardiograma. Não sei se alguém já fez na vida, eu já fiz. É uma pomada gelada para desgraça, assim. Então, daí, no jogo, ele vai receber alguma coisa gelada para simular isso. Isso faz com que as crianças fiquem mais tranquilas e tem melhorado muito, assim. Ele me contou, assim, me deu as informações, agora não vou lembrar de cabeça, até porque a gente estava num bar, tinha passado o dia inteiro da Gamescom, então eu não vou lembrar exatamente tudo, mas que eu conversei com ele, ele falou assim que melhorou muito assim a qualidade de vida dessas crianças que estão lá nesse hospital
do câncer lá de Barretos. Então, tinha crianças também com questões de diabetes, outras coisas. Não só, acho que é um hospital infantil, não sei se é só do câncer, acho que tem outras coisas também. Então que nem aqui o exemplo, né? O exemplo que eu falei do gelado, né? Então, se a criança vai receber uma braçadeira de pressão, ela vai receber no jogo, vai ter eles vão chamar de pulseira do herói. Se ela vai colocar o oxímetro de pulso, que é um negócio que meio que aperta um pouco, né? Para ver a oxigenação dela, ela está recebendo lá o anel, né? O anel do poder. Então, tem toda essa questão. Isso tem feito, assim, diz eles que tem feito muito, muito, muito bem, assim, as crianças, sabe? Eu acho isso muito foda, assim. Eu morro de vontade de um dia fazer um AAA e tudo mais, mas se eu fizesse um negócio desse aqui, eu acho que já valeu a pena. Quando eu falei treinamento corporativo, né? Então, tem o QFC de Hardway, acho que já tem o Hardway 2, se eu não me engano, que é um jogo de treinamento VR, né? Feito pelo QFC. Ele tem um certo senso de humor, então você pode ver sair um raio ali do olho do Coronel Sanders, né? Coronel Sanders, que é o mascote do KFC, o cara que criou o KFC, né? Quem não sabe, o KFC é o Kentucky Fried Chicken, né? Que é essa rede de restaurante de frango frito. Que eu achava ótimo, nunca tinha comido, mas aí quando eu pedi aqui em São Paulo, eu me decepcionei um pouquinho. Então, o que é esse Hardway? É um treinamento virtual no qual você vai simular um ambiente, só que é feito como se fosse um escape room, né? Então, ele tem um senso de humor ali, né? Um escape room aterrorizante. E aí você tem que fazer o processo de preparar o frango, fazer as coisas que você tem que fazer no KFC, só que dentro desse ambiente, tá? Para você poder escapar e sair daquela sala, né? Assim, escape room é uma coisa que hoje em dia já está bem comum, é bastante moda. Eu mesma, quando eu estava trabalhando com gamificação, às vezes a gente tinha algum cliente que contratava a gente e não contratava parte de gamificação porque eles iam fazer uma escape room. Então, aqui em São Paulo tem várias empresas que trabalham com isso, com escape room. Né, sai um pouco do Serious Game, né? Explicando o negócio do escape room. O próprio Serious Game. Minha cachorra estava querendo participar aqui. Quietinha, Fê. Aí o que acontece? Aqui. Vou dar carinho para ela sossega. Eu falei que essa cachorra ia atrapalhar a live lá no começo, tá? Vocês já estavam avisados. Então, o que acontece? Quando a pessoa está numa coisa gamificada, para eles é mais fácil de avaliar a pessoa, porque você está jogando um jogo, você se solta, você age como você realmente é, assim, geralmente, sabe? Então, se você é competitivo, você vai demonstrar, se você tem iniciativa, você vai demonstrar e tudo mais. Então, por isso que eles gostam de gamificação. Esse escape room aqui, ele é um jogo, tá? Ele é um jogo, mas ele também tem algumas coisas de gamificação no sentido de análise. Então, as pessoas vão analisar, inclusive algumas plataformas algumas empresas de escape room, eles até emitem umas análises, assim, do comportamento da pessoa e tudo mais. Para quem estuda game design, é só lembrar daqueles, os arquétipos lá do Bartle, né, os vários tipos de jogadores e tudo mais. Então, às vezes, a gente, inclusive quando a gente está criando algum serious game, a gente leva isso em consideração também. Aliás, sempre leva isso em consideração. Game design é muito importante, né? Não dá para você fazer as coisas de qualquer jeito, né? Bom, então, esse aqui é o Hardway. Falando de cultura e patrimônio, esse jogo, ele é eu vou tentar ler esse negócio. Kishima in o Never Alone. O que eles fizeram? Um jogo, ele foi criado junto com a comunidade de nativos do Alasca, ali, aquele povo Inupiat, que vive no Ártico, né? Então tem o povo Inuit, que vive no lado do Canadá, ali mais pro lado do Canadá, e tem o Inupiat, que vive ali mais pro norte do Alasca. E esse jogo, ele conta uma lenda desse povo, mas o intuito dele não é assim, digamos assim, manter a cultura, sabe? Não deixar essa lenda, essa sabedoria desse povo ser perdida. É diferente de você pegar e fazer um joguinho, por exemplo, Game Jam, tá a temática lá, faz um jogo sobre folclore, sei lá. E aí a galera vai lá e cria uma tribo genérica, uma tribo indígena genérica, e coloca aquele monte de coisa genérica, não faz pesquisa nenhuma, sabe? E aí vai lá, não, a gente fez um jogo aqui para divulgar a cultura indígena. Não. Desculpa, mas não. Então, a gente tem muito jogo aqui no Brasil. Tá? É uma crítica que eu faço, que, infelizmente, assim, eu tenho que fazer, porque eu percebo que muita gente quer fazer jogos assim, a gente quer fazer coisa de cultura indígena. E aí faz aquela mistura de Saci com Iara. Tipo, a Iara é lá da Amazônia. O Saci é da região da Mata Atlântica, sabe? A gente tem, tipo assim,
no mínimo umas 1.000, a gente tinha, né? Agora não sei, mas umas 1.300 povos, sei lá, 1.500, não sei, povos diferentes no Brasil, que tem cada um a sua mitologia, alguns têm a mesma. Por exemplo, os Guarani têm uma mitologia deles. Inclusive, eu estou trabalhando num jogo com mitologia Guarani. Só que a galera pega e mistura, então o pessoal só escuta lá, Saci, Boto, não sei o que, aí tipo, um é de uma coisa que é do sul, outra coisa que é... Então não é isso, isso aqui é um jogo criado junto às pessoas dessa comunidade de nativos do Alasca para retratar a cultura deles, para retratar essa lenda. Então é uma coisa mais bem trabalhada. Eu sei de pessoas aqui no Brasil, inclusive um cliente meu, né, que eu dou mentorias, né, de game design, de narrativa. Inclusive um cliente meu, ele criou um jogo, ele está fazendo um jogo que ele foi no Amazonas, ele foi visitar a comunidade indígena, ele foi conhecer o idioma dos caras, os caras contribuíram para o jogo dele, então ele está fazendo um jogo que realmente tem a cultura indígena. Não é assim, sentado do quarto dele e tudo mais. É uma coisa já pesquisada, bem pensada. Isso é serious game. Tá? É diferente de você fazer um jogo lá e botar um índio genérico. Tá? Isso aí, para mim, eu acho assim que eu dispenso. Acho que já tem demais e isso não ajuda. Não, se a pessoa quer fazer um jogo só por diversão, ok, beleza. Mas se a pessoa... Eu vejo muita gente vindo com esse discurso, mas o jogo não tem nada de indígena, não está trazendo nenhuma história, assim, não tem nenhum patrimônio cultural nele. Então, eu bato nessa tecla, porque eu também como eu sou geógrafo, também já trabalhei com questões de patrimônio cultural, enfim, e eu acho isso muito importante, eu acho isso legal, mas tem que ser bem feito, que é o caso desse jogo, né, do Never Alone. Sobre conscientização ambiental e social, né, como eu falei, tem o SimCity Edu, e além dele, tem vários outros jogos assim, tá? Eu brinquei, eu acho que todo candidato a prefeito tinha que jogar um jogo desse, passar por uma avaliação dessa. Então, hoje em dia tem bastante jogo, inclusive está na moda. Eu lembro, acho que na Control Alt, eu lembro que eu vi jogo assim, quando eu estava dando mentoria, acho que eu dei mentoria para uma equipe que estava fazendo um jogo sobre você era prefeito, você tinha que tomar decisões, alguma coisa assim. Não, era um jogo, você trabalhava numa farmácia, então você tinha que receitar os remédios corretos para as pessoas e tal. Então, hoje em dia tá bem na moda, assim, tá tendo bastante jogo. Alguns são mais assim, mais sérios, né? Que é o caso do SimCity Edu. Então ele busca ali ensinar sobre poluição ambiental, né? Então, você saber cuidar de uma cidade, você saber gerar, você saber se responsabilizar pelas coisas e tomar decisões corretas, né? Então eu acho que é mais para um gestor, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa prefeitura, coisas do tipo, né? Mas seria legal se todo mundo pudesse ter a chance e a oportunidade de aprender dessa forma, né? Então, infelizmente, como eu falei, ainda não chega a todo mundo esse tipo de conteúdo, né? Assim, né? Pô, eu falei tanto de serious games, quer dizer que essa bagaça funciona, né? Senão eu não estava aqui falando, né? Então, por que ele funciona, né? Existe uma teoria, né, que é o aprender fazendo, que eu acho que todo mundo aqui sabe disso, né? Uma coisa é você estudar algo, você ficar só na teoria e você ir lá e fazer. Quando você está fazendo, você aprende muito mais fácil por repetição, né? Porque a primeira vez que você vai fazer alguma coisa, se você não tem experiência naquilo, então você vai ter uma dificuldade, você vai cometer erros e tudo mais. Então, através de um jogo no qual você já tem algum certo conhecimento e você não está, digamos assim, apresentando riscos. Por exemplo, um jogo que... Deixa eu dar um exemplo aqui, uma coisa que eu trabalhei. Eu trabalhei com abelhas, mas não diretamente com abelhas. Eu trabalhei para a Bayer e eles estavam avaliando o efeito de certos venenos, né? Defensivo agrícola, um veneno, né? Eles estavam avaliando como que um determinado veneno tinha efeito sobre as abelhas. Só que a gente fez um monte de curso de laboratório, de não sei o quê, de tomar cuidado para não ter contaminação e o caramba, e jogaram a gente numa plantação de feijão, nessa época que eu fazia curso de técnico em meio ambiente, jogaram a gente numa plantação de feijão, a gente ficava tinha umas estufas assim fechadas, cada estufa tinha uma caixa de abelha e tinha um tanto de feijão. E isso aí foi o governo que obrigou eles a fazer esse teste para poder aprovar o veneno deles ou não. E aí tinham lá um monte dessas estufas, aí tinha algumas que era aplicado o veneno deles, algumas era aplicado um veneno mais forte, outras não era aplicado nada. E a gente não teve um treinamento para lidar com abelhas. Simplesmente pegaram, vai lá, coloca aquela roupa de apicultor,
entra lá dentro, cata, vê quantas abelhas tem no chão, quantas abelhas vocês conseguem ver voando num determinado quadrado, vão fazendo as anotações, quantas estão mortas, papapá, isso e aquilo. Ok. Só que não teve treinamento. Resultado, eu tomei mais de 10 picadas. Porque eu não sabia, nunca tinha trabalhado com abelha. A gente teve treinamento para outras coisas, mas a gente não teve treinamento para isso. E aí tem uma questão. Tinha uma pessoa na equipe que ela era alérgica à abelha. Então você imagina a gente no meio do mato, né? A gente estava na BR, assim, era quase na BR a área lá de pesquisa, e a pessoa recebeu uma picada e ninguém sabia como lidar, porque não teve treinamento para isso. Então, se, por exemplo, aí era o caso, se houvesse um serious game ali, ou até uma gamificação, mas eu acho que um serious game teria sido mais interessante, para a gente saber lidar, o que tinha que fazer para não correr risco de ser picado, ou, sei lá, caso alguém tivesse um choque ali alérgico, então ninguém sabia fazer. E, enfim, era minha chefe, ela quase foi de base, deu tudo certo no final, ela foi levada para o hospital, deu tudo certo. Mas faltou um treinamento, entendeu? Então era comum, assim, a gente, por exemplo, tinha que pegar e abrir uma caixa de abelha e mexer na caixa, ver como é que estavam essas coisas, e aquela chuva de abelha te atacando. Eu nunca tinha tido experiência com isso. Então, é importante você... Aprendi fazendo, claro, né? Depois das primeiras 8 picadas, ok. Aí eu comecei a aprender fazendo. Às vezes a gente estava com pressa, tinha que fazer alguma coisa, a gente entrava sem a roupa entrava, e aí a gente foi aprendendo, a gente sabia quando é que as abelhas, tipo, um dia quente, as abelhas estão mais doidonas, um dia frio, as abelhas estão mais calmas, então a gente foi aprendendo fazendo, mas teria sido mais interessante se a gente fizesse primeiro dentro de um sistema seguro, sem riscos, tá? Para depois a gente ir para campo. Então, foi uma experiência muito, muito interessante. Outra questão é imersão emocional, né? Narrativa. Então, como eu falei ali do jogo dos meninos lá de Barretos, né? A criança, ela tá no hospital, mas como ela tá ali com o óculos, ali com o VR ali, ela vai, né? Ela tem toda uma história, tem uma narrativa ali, né? Tá falando, você é um super-herói agora, você vai ganhar um anel aqui, que é o anel do poder. Aí põe o oxímetro lá no dedo da criança, né? Então, isso muda tudo, né? Isso faz com que o exame deixa de ser uma lembrança ruim, né? A memória dela ela vai ter exames, às vezes ela vai até querer. Então, eu sei de histórias assim de utilização de jogos e para esse tipo de coisa, que às vezes muda até a reação da criança. Então, uma coisa que ela não gostaria de fazer, ela passa até a querer fazer. Então, como se trata de fazer exame, esse tipo de coisa, é muito chato, ninguém gosta, mas aí, como você tem esse componente do jogo, muda, sabe? Isso muda tudo. Então, é importante. E uma coisa que é um ponto forte, assim, que eu enxergo isso, né? Você tem que ter um design de experiência, né? Tão importante quanto o conteúdo é importante, né? Então, você tem que ter uma coisa também, um design motivacional, né? Então, você tem que ter, assim, coisa de feedback imediato, coisa que você já consiga perceber. Então, eu fiz uma coisa aqui, um jogo, sei lá, para ensinar, não sei, deixa eu pensar. Ensinar agricultura, sei lá, ensinar crianças a plantar, aquela coisa que a gente fazia, algumas crianças, hoje em dia, acho que não fazem mais, que era você botar um feijãozinho no algodão, assim, plantar o feijão, as coisas. Qualquer coisa assim, você já ter, já observar e saber a reação, sabe? Você ter uma forma de você ter um feedback já na hora, assim, porque senão não compensa, sabe? Você vai ficar perdendo tempo e perdendo tempo das crianças, das pessoas, dos seus clientes, sei lá, dos seus funcionários, seja quem for. E outra coisa é ter metas claras e recompensa significativa. Então, tipo assim, você tem um objetivo claro. Ó, meu objetivo com esse Serious Game aqui é que as pessoas que vão fazer o tratamento tal, elas façam isso com o menor sofrimento possível, tal. Então, você tem que ter isso claro. E você analisar isso, como eu falei, você tem um feedback disso, mas você tem isso claro, sabe? Eu quero que essas crianças daqui aprendam sobre vacina, que era o objetivo lá do nosso jogo, lá do Ministério da Saúde. Então, e você tem que dar recompensa, da mesma forma, é game design, tá? Você tem que dar recompensa. Então, por exemplo, lá no Trilhas do Conhecimento, as crianças lá conseguem um objeto. Então, tipo, Galileu Galilei, o objeto era uma luneta, né? Porque é a luneta do Galileu Galilei.
eu lembro que tinha uma cientista brasileira que foi a primeira cientista, ela estava na equipe que mapeou todo o DNA do Covid. Então, você tinha um microscópio, era objeto relacionado a ela, tudo mais. Então, aí, com isso, você podia trocar por uma arma nova, por alguma coisa. Então, sabe, você tem que ter recompensas. É jogo, tá? Serious Game, ele ainda é jogo. Então, não adianta você só fazer as coisas ali e não colocar essas características, assim, né? Então, você tem a recompensa do aprendizado, aquela recompensa que você tem que é o objetivo, mas você ainda tem que ter aquelas coisas de jogo, assim. Se você não colocar isso, aí essa vira só uma experiência chata. Bom, o processo de criação, né, de um serious game. Então, a primeira coisa, né, como eu falei, você define o propósito. Tá, eu quero, por exemplo, mudar um comportamento dos alunos que ficam conversando na classe. Então, beleza. O teu objetivo é esse. Agora tem gato miando aqui. Então, o objetivo é mudar o comportamento dos alunos. O que você vai fazer? Você vai fazer, sei lá, no teu jogo, você de alguma forma vai tentar ensinar que, sei lá, que bater no colega é errado, entendeu? Então você quer ensinar isso, você quer ensinar empatia, né? Mudar o comportamento e ensinar empatia. Não bata no colega, por favor. Então, qual que é o teu público? São crianças. Então, o tema é violência, né? Aí você vai precisar fazer o quê? Você vai você mesmo falar, eu não entendo nada, não sou professor, não sou pedagogo, vou fazer qualquer coisa aqui. Vou botar a molecada para jogar Street Fighter, porque alivia. De certa forma, sim, mas não é o recomendado aqui, né? Dentro de um serious game. Então, assim, você vai pegar e vai observar, vai conversar com um especialista da área, vai chamar um pedagogo, vai chamar, né, um psicólogo infantil, alguém, assim, para conversar, entender o tema. Então, eu quero fazer um jogo sobre clima, né? Aí você pode me chamar, eu sou geógrafo. Você vai chamar um biólogo, não, um biólogo nem tanto, mas um geógrafo, um meteorologista. Somente tem os geógrafos que trabalham com o clima, que são os climatólogos, né? Você vai chamar um climatólogo, né, um meteorologista. Então, você vai procurar alguém daquela área, tá? Então, não é só, sabe, beleza, eu quero falar com crianças. Então, beleza, crianças é o público-alvo. O tema é clima, vou conversar com um especialista da área. O que você quer, filha? A tua ração tá ali, não enche o saco. O pote da ração tá cheio, mas ela quer que troque toda a ração para ela. Ela não quer comer a mesma ração. Bom, e aí você tem que pensar nas mecânicas de jogo, né? Como eu falei, é jogo. Então você tem que colocar, né? Pensar nas mecânicas, como que você vai fazer. E aí tem uma questão, tá? Não fazer uma coisa muito complexa também. Porque, às vezes, a pessoa que vai jogar esse serious game, às vezes, ela não é gamer, não é alguém experimentado em jogo. Então, por exemplo, a gente pensa que toda criança conhece joguinho, mas se você for numa escola pública e às vezes vai ter uma criança pobre, que ela não tem acesso. Mas todo mundo tem smartphone. Mais ou menos. Não é bem assim. Algum smartphone que dê para jogar determinados jogos, às vezes não dá. Então, você tem que pensar alguma coisa que seja acessível, que não seja tão complexa, dependendo do que você vai trabalhar, com quem você trabalhar. Você vai trabalhar com um idoso, né? Você vai fazer um bagulho do nível de um LOL para o idoso, vai ser difícil, né? Para mim já é difícil um negócio daquele, então imagina com um idoso, né? Então tem que pensar bastante nisso, né? Então pegar um exemplo aqui no Papers, Please, que é nossa, todo mundo conhece Papers, Please, né? O jogo fala muito de burocracia, moralidade, esse tipo de coisa, né? Então tem lá a mecânica de checar documento, né? Então ela trata muito disso, tá? Tem vários jogos assim hoje em dia, além do Papers, Please, ele inspirou muitos jogos mesmo. Mas eu estou falando aqui, estou limpando meu notebook, que feio. Tá me surgindo. Então, assim, levar essas coisas em consideração, tá? Não fazer uma coisa assim também, poxa, se eu for trabalhar com criança de, sei lá, de 5 anos que está no hospital do câncer, eu não vou fazer um negócio complexo. Não adianta, então tem que fazer uma coisa acessível, tá? E por isso também é importante você prototipar cedo, né? Para você já testar, você ir testando. Opa, passei, não é aqui. Para você já ir testando, tá? Uma coisa que a gente fez muito no Trilhas, a gente, bem cedo já, tipo, a gente já estava testando. Então, tipo, a filha do chefe, assim, dos chefes, assim, ela... Qualquer coisa que a gente já tinha pronto, a gente mandava para ela jogar, ela dava a opinião dela e a gente ficava lá anotando, assim, sabe? Então, você tem que estar sempre ali. Se é uma coisa voltada para a saúde, você vai lá, leva lá no lugar, mostra para os pacientes, sabe? Você tem que estar, porque se você... O que acontece? Às vezes a gente tem... Isso eu acho que isso para toda a área de jogos, tá? Mas, enfim, mas é que tem casos e casos, né? Eu acho que no caso do Serious Game, como o público não é um público diretamente, pode ser que tenha, mas não é um público direto de jogos,
Então, eu acho que essa fase da prototipação e da avaliação ali, ela é muito mais importante, sabe? Lembrar, né? Tem que ter diversão. Não adianta só você criar uma coisa ali. Nossa, tá incrível, beleza, tá ensinando, sei lá, um monte de coisa, mas não tá divertido. Não adianta, sabe? Não adianta. Isso vale para gamificação também. Não adianta. Se não tá minimamente interessante, não tem porquê, não tem propósito. Tem que ter propósito, tá? Lá na primeira coisa que eu falei, tem que ter propósito. Então, assim, o jogo cumpre o propósito? Se cumpre, legal. O jogador aprendeu, refletiu, mudou o comportamento, né? Mudou alguma coisa na vida dele, trouxe, pelo menos para aquele momento, trouxe alguma coisa positiva, massa. Aí sim, entendeu? Aí você está no caminho certo. Bom, como tudo, né? Nem tudo são flores, então quais seriam as maiores dificuldades, né, para trabalhar com Serious Games? Como eu falei, eu vou tomar um golão d'água aqui, que eu estou falando bastante. As pessoas confundem com gamificação, e isso acontece toda hora. É uma linha bem tênue entre serious games e gamificação. Então, assim, como eu falei, né, eu já falei a diferença, né, que gamificação são características de jogos em coisas que não são jogos, né. Então, é sempre bom lembrar disso, para não confundir. Na hora de você explicar para alguém, essa frase já mata, né. Então, muitas vezes você vai querer trabalhar alguma coisa de serious game, fazer uma proposta, e às vezes as pessoas vão rejeitar porque estão achando que é só gamificação. E gamificação, apesar de ser amplamente utilizada, ela é utilizada, como eu falei, não é sempre ela utilizada da forma mais interessante, né? É só ponto, acumular ponto, isso, aquilo. Às vezes enche o saco. E no ensino gamificação, eu vejo que ultimamente a forma como está sendo trabalhada está em alguns lugares mais atrapalha do que ajuda. Mas eu não estou aqui para falar mal de gamificação, até porque eu trabalho com isso. Mas é só para deixar claro que tem que ser bem feito, né? Tanto os serious games quanto a gamificação. Financiamento e reconhecimento, então é difícil, tá? Geralmente, se você for querer trabalhar com serious games, você vai ter que buscar financiamento Sebrae. Então, muitos dos jogos que eu conheci, esse jogo que eu falei lá dos meninos lá do Goblin Studio, lá de Barretos, eles pegaram o programa Centelha do Sebrae. O primeiro jogo que eu trabalhei com serious games, que foi o Exploradores de Fantasia, também foi do programa Centelha, só que daí era no caso do Sebrae do Rio Grande do Norte. Então, vai ser assim, editais de instituições, editais, sei lá, da Petrobras, de empresas grandes, assim, que às vezes elas abrem esse apoio, né, esse tipo de apoio para projetos. Então, eu sei de empresas tipo a Coca-Cola, a Mondelez, assim, os caras às vezes abrem espaço para projetos, né? Então, quando você fala assim, editais, porque a pessoa só pensa em prefeitura e governo, não é, tá? Às vezes tem editais de empresas mesmo, de empresas que pertencem ao governo ou não pertencem. Então, tem empresas privadas aí que tem dinheiro vazando aí, caindo dos bolsos, e os caras querem botar em algum lugar porque eles precisam, porque eles têm que cumprir lá metas, né, sociais, digamos, né? Então, às vezes você consegue, o Itaú, é muita empresa que faz esse tipo de coisa. Então, você pode escrever assim, eu queria fazer um jogo desse, eu não tenho grana. Dá uma pesquisada na internet aí, você acha aí um edital de uma empresa grande dessas e você consegue financiamento para o projeto. Mas é difícil, porque sempre tem um certo preconceito com o jogo, né? Hoje em dia está perdendo porque as pessoas da minha geração estão chegando em posições de poder. Se você tinha pessoas que eram da geração anterior que não tiveram acesso a consoles, a videogame, a nada, então eles tinham um preconceito, né? Tipo, a minha mãe falava assim, não coloca o videogame na televisão, senão estraga, né? Aquelas coisas assim, que vocês provavelmente não viveram, eu que sou velho vivi. Então, as gerações agora atuais que estão chegando nas posições, né, de comando das empresas, das instituições, algumas delas já têm conhecimento, alguma vivência de jogos, têm uma simpatia por jogos, né? Mas ainda assim é uma barreira, porque, por exemplo, essa parte, principalmente pessoal da parte privada, muitos executivos são completamente ignorantes, assim. Os caras, você pensa, o cara é muito foda como empresário, mas nesse sentido de jogos, de inovação, às vezes eles só vão pelo que a Faria Lima diz. Né? Tipo assim, por exemplo, tem a moda lá, era falar de metaverso. Vocês viram alguém falando de metaverso? Hoje ninguém fala. Mas teve uma moda na Faria Lima uma época e toda empresa que queria meu trabalho falava de fazer coisa com metaverso. Então, assim, tem essas modas, né? Então, às vezes é difícil você emplacar uma coisa dessa. Então, você vai chegar lá e vai falar assim, vamos fazer um serious game aqui
E aí os caras vão pedir, faz qualquer coisa em IA. Então, porque a moda é IA. Então, assim, entendam que essas coisas são bem, assim, difíceis. Às vezes é mais fácil você conseguir até num Sebrae, num órgão desse, assim, do que, às vezes, numa empresa privada, pelo menos no Brasil, né? É meio bizarro. Outra dificuldade, como eu falei, né, é você medir o impacto real, né, você não tem como você ter, é muito difícil você ter uma medida real, né, do impacto que aquilo causa, né. Você vai ter aquilo observando. Então, no caso, um professor em sala de aula que está utilizando um jogo para ensinar alguma coisa em inglês, alguma coisa, ele vai ter a percepção de que os alunos estão aprendendo inglês, olha, melhoraram o inglês, mas você não tem como medir isso, muitas vezes, real, assim, você não consegue tirar. É muito difícil, às vezes, você tirar um dado real. Beleza, melhorou as notas na prova, sabe? Mas saber o quanto isso, você mensurar exatamente, assim, é um pouco difícil, depende da área. Eu acho que numa sala de aula até é mais fácil, mas numa empresa, às vezes, é um pouco mais difícil, até porque você não sabe. Por exemplo, se você faz um serious game lá que é por exemplo, eu já fiz dinâmica para empresa de gás, acho que era Ultragás. E a dinâmica, eu colocava a galera em situações difíceis, assim, tá tendo um vazamento, mas está acontecendo não sei o quê, o cara tinha que tomar a decisão certa. Era como se fosse um escape room, mas só que era ali na hora, ali, o cara tinha que tomar a decisão. Então, se você faz um serious game, em vez de ser uma gamificação, eu tinha feito uma gamificação, mas se você faz um serious game, o cara vai entrar lá, ele vai andar lá um 3D, ele vai andar lá dentro e tudo mais e tal, a chance dele aprender é até maior do que na gamificação. Mas você saber se na hora que acontecer ele realmente vai tomar a decisão certa, você não tem como saber, a não ser que aconteça um acidente, como aconteceu no jogo. Então, assim, às vezes tem essa dificuldade, e para você transmitir isso, sei lá, para o seu cliente, para quem você está criando aquilo, às vezes dá uma certa dificuldade. As pessoas têm que ter uma certa capacidade de imaginar as coisas, senão não funciona. Outra coisa que eu falei, né, essas questões de barreira cultural. Então, a gente tem muita gente, assim, pessoal mais antigo, que acha que jogo é só brincadeira, que não é coisa séria, que não é para levar a sério. Então, isso é um problema que quem for trabalhar com serious games vai encontrar. Isso em gamificação, que em tese é uma coisa já toda já planejada, aceita pelos executivos, já é difícil. Agora imagina o serious game, é bastante difícil, então muita gente vai olhar com desdém. Eu estava conversando com esse menino lá de Barretos, que ele falou do projeto dele, ele falou que teve muita gente que desacreditou, tá? Ele falou assim, muita gente tentou meio que desanimar eles, isso aí não vai dar certo, sabe? Então é muito comum, tá? A gente ouviu isso também quando a gente estava trabalhando no jogo lá do Ibit, lá, a gente fez o Trilha do Conhecimento. A gente viu umas coisas assim, tipo, mas tem que fazer não sei o que lá, tem que botar uma prova no jogo, sabe? Tipo, botar uma prova no jogo, vai acabar, daí não é jogo, daí é prova, né? Então tinha gente que não é da área de jogo, nossa, é o que mais tem. Você vai ter que trabalhar com pessoas que não são da área, e às vezes essas pessoas vão querer impor a visão delas, e aí você tem que bater o pé. Então, a diversão primeiro lugar, a diversão. Tá? Vou ter o conhecimento ali, mas tem que ter a diversão. Se não tiver a diversão, esquece. Não vai funcionar. Vou encher de lição de matemática. Então, até uma vez eu estava no primeiro jogo que eu trabalhei, o meu colega disse que eles estavam querendo colocar uma prova de matemática no jogo. Que isso? Não, nem fudendo, não vai colocar prova de matemática, não deixa. Eu bati o pé, eu era a pessoa mais mal remunerada ali, eu era a pessoa mais nova na equipe. Eu era a única pessoa que não morava lá do estado, lá no Rio Grande do Norte, de onde era a startup, mas eu bati o pé e eu fiz eles entender que tinha que ser divertido, né? Então, que às vezes as pessoas vão querer levar para o outro lado, tá? Ou não vão querer nem aceitar, não vão nem querer aceitar, vão querer transformar o jogo em outra coisa, e aí, para fazer qualquer coisa, fazer um Frankenstein não vale a pena. Bom, agora aqui, né, trazendo onde é que estão as melhores oportunidades de mercado, o EduTen, jogos educativos, jogos para educação, jogos com serious games voltados para educação, isso é muito grande. Tem estúdios aqui no Brasil que estão basicamente sobrevivendo disso. Tem um estúdio do Recife que eles têm uma plataforma de jogos para ensino do inglês. Os caras fizeram parceria, eu não vou lembrar o nome agora, da escola de inglês, mas eles fizeram parceria com uma escola de inglês gigante. Então os caras têm um setor, a empresa de jogos deles ficou isso aqui, um setor que é voltado para esse jogo, esse projeto. Já vi até uma palestra deles. Esse projeto de ensino de inglês é maior do que a própria empresa, assim, já hoje, porque dali que os caras tiram a grana deles.
Então, essa área de educação, ela é gigante, eu acho que ela está sendo bastante... Ela não está sendo aproveitada como deveria ainda no Brasil, tá? Área de saúde, né, Health Games, então, também, eu acho que ela é bem pouco aproveitada, eu acho que poderia ser mais. E Impact Games, que aí você, para várias outras áreas, então, Impact Games você pode falar coisas relacionadas a trabalho, coisas relacionadas a questões sociais, enfim, pega tudo isso. Então, putz, eu quero ensinar sobre, sei lá, lixo, para as pessoas não jogarem lixo na rua, sei lá, coisas assim. Então, mas assim, a área de educação e saúde são as duas que eu destaco, assim, sabe? Essas duas são bem grandes. A gente tem um mercado com muita possibilidade, mas a gente tem pouca gente atuando nisso. Porque, cara, querendo ou não, a nossa área de jogos ela é muito romantizada, tá? Então, muita gente entra achando que vai fazer, sei lá, cara, o famoso meme dos game dev, né? O GTA brasileiro. Então, muita gente entra achando que vai fazer, sei lá, o AAA, que vai, sabe? Vai fazer uma coisa assim. E se todo mundo tentar fazer um AAA, todo mundo fazer um GTA brasileiro, cara, acabou, entendeu? Então tem que ter gente para várias coisas. Então tem várias áreas que eu vejo que as pessoas meio que não tem interesse, isso é chato e tal. E eles estão perdendo oportunidades ali, oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de conseguir um bom emprego, enfim, oportunidade de aprender mais, sabe? Eu tenho bastante orgulho desses trabalhos que eu fiz na área de serious games mesmo, porque eu pude aprender muito, eu aprendi muito eu fui professora, tudo, tive as minhas aulas lá de didática, tudo, mas eu aprendi muito, muito mais ainda com os professores com os quais eu trabalhei, desenvolvendo ambos os jogos que eu mencionei. Eu tenho outros jogos de outras áreas, mas esses jogos em especial, assim, eu pude aprender muito, porque eu trabalhei com profissionais que não são da área de jogos, então eu aprendi coisas que eu não fazia ideia, né? Então isso foi bem legal. Temos também a demanda, né, por designers capazes de unir arte, tecnologia e empatia, porque é diferente, você tem que pensar muito. Tipo, você fazer um jogo para diversão é uma coisa, você tem que pensar no seu jogador, claro que você tem que pensar. Mas quando você está fazendo um serious game, você tem que ter muito mais empatia, você tem que pensar o dobro, triplo, porque você tem que entender como que aquela criança vai aprender, como que aquela pessoa, aquele paciente, o cara é paciente, ele já está numa situação de saúde ali, uma situação que não é uma situação confortável. Então, o que você vai colocar lá, né? A narrativa, o texto, você tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que, nossa, qualquer texto, roteiro meu, passava por um escrutínio assim absurdo, assim, eles olhavam todas as palavras, às vezes queriam censurar uma palavra que não tinha nada demais, por questão cultural, né? Eu sou do Sul, a empresa que eu estava trabalhando é do Nordeste, então às vezes alguma palavra que lá no Sul não tem problema nenhum, no Nordeste é um jeito de falar, às vezes acontece isso, o Brasil é um país muito grande, às vezes acontece, eu tenho um jeito de falar, o meu jeitão, às vezes o pessoal aqui em São Paulo, às vezes fica meio, acho que eu tô bravo, então assim, sabe, tem essas questões, então você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter muita empatia, tem que pensar muito quais palavras que você vai usar, o que você vai fazer, tudo que você vai colocar no jogo, porque você está trabalhando ali além do jogo, né? Então, você está trabalhando com pessoas. Então, se é um jogo de saúde, se é um jogo de educação, se é um jogo sobre, sei lá, questões de planejamento urbano, meio ambiente, tudo que você for fazer, você tem que pensar no público. Então, é um pouco além do game design tradicional. E isso era bem desafiador, assim, bem interessante. Eu gosto muito disso. Então, assim, né, expansões em VR, né, AR e mobile learning. Então, são outras áreas também que estão crescendo muito, apesar que o VR, né, ainda não é tão acessível. Eu acho que conforme for ficar mais acessível, vai melhorar ainda. Eu acho que ele é muito mais para projetos, por exemplo, aquele projeto que eu mostrei lá do Hospital de Barretos, né, que você não precisa ter trocentos equipamento de VR, né? Você tem alguns ali, acho que eles devem ter lá seus 3, 4 para usar ali para as crianças, né? Então, depende do objetivo que você vai usar, para onde você quer chegar. Hoje em dia não é todo mundo que tem, é muito caro ainda, né? Então, assim, às vezes, beleza, eu quero fazer um negócio de VR. Legal, mas assim, às vezes você ainda não vai ter público, talvez o retorno financeiro não venha, né? A não ser que você tenha, sei lá, um financiamento, né? Qual é o caso deles lá que pegaram financiamento do Sebrae, né? Bom, então é isso. Obrigada pela paciência, pela audiência. Eu vou deixar uma pergunta aqui, uma provocativa, né? Qual problema do mundo você resolveria com o jogo? Pense aí, o que vocês resolveriam? Qual o problema que vocês poderiam resolver com o jogo, né? E uma frase, né? Um serious games ruim é só uma aula disfarçada de jogo, né? E aí isso as crianças percebem, né?
Então, tem que manter a diversão autêntica. A diversão, ela tem que vir sempre em primeiro lugar. Se não tiver diversão, pode ser o que for, pode ser um jogo médico, um jogo de treinamento, qualquer coisa. Tem que ser divertido. Se não for divertido, não tem propósito. E o objetivo do Serious Game é ter propósito, tá? Então é isso, obrigado. Boa, obrigado, Melina. Nossa, foi incrível. Eu aprendi um monte de coisas. Aí agora, pessoal, quem tiver perguntas, né, vou pedir que faça um de cada vez. A gente tem aí mais alguns minutinhos para Melina responder algumas perguntas de vocês. Aí abre o microfone e faz a pergunta. Alguém quer começar? Alguém tem dúvidas? Estou vendo aqui no chat. A Elizabeth mandou uma mensagem ali no chat. Si quieres puedes hablar en espanhol, Elizabeth. Ela é da nossa membro lá de Salta, da Argentina. Aí ela tá falando em português que ela quer te seguir também nas redes sociais. Aí a pergunta dela foi que se o idioma é uma limitação para quem trabalha na indústria. Assim, depende, né? É importante que você entenda inglês, porque muito conteúdo você vai encontrar, se você pesquisar para você estudar, é inglês, né? E assim, muitas empresas que você pode trabalhar com isso, né? Elas são empresas de fora. Às vezes, o Brasil ainda está, o Brasil e eu creio que a Argentina, a América Latina ainda está muito limitada, né? Então, eu acho que é legal você ter um domínio, pelo menos, do inglês, né? Mas o português está excelente. Não está ruim, não. Mas acho que depende muito também, depende da empresa. Eu já fiz teste para empresa que o cara da empresa falava inglês pior que eu, sabe? Mas depende muito, sabe? Depende muito da empresa. Eu sei que, por exemplo, tem país que tem uma exigência maior, então você vai trabalhar, sei lá, tem empresa do Canadá que é muito tranquila, tem empresa aqui do Brasil que é ridículo, que ninguém usa inglês. Eu conheço as pessoas de dentro da empresa, a pessoa que trabalha na empresa me falou que lá dentro ninguém usa inglês. E os jogos não usam inglês, mas aí os caras pedem um teste em inglês que você tem que ser nativo em inglês para poder fazer aquele teste, sabe? É meio assim. Então é legal você saber inglês, só para meio que para se garantir, assim. Nenhum dos meus trabalhos aí que eu não necessitei de inglês, mas, por sorte, eu tenho um conhecimento de inglês e aí isso me ajudou também nas pesquisas, porque, como eu falei, não tem muita produção. As minhas áreas, eu escolho umas áreas também que é foda. Design de narrativa, a Dara, ela sabe também, porque, né, ela também é design de narrativa. Design de narrativa não tem produção em português. Não existe. Então, a gente precisa saber inglês para poder estudar. Os livros que eu tenho são todos em inglês. Então, assim, e na área de Serious Game, pior ainda. Então, o que você vai encontrar vai ser alguns artigos, estudos, assim, desse pessoal do SP Games, por exemplo, que vão lá, publicam, assim, mas é coisa muito acadêmica, assim. Você não tem, assim, material, né? Tu não acha, é muito difícil. Mas eu fico bem perdida, assim, eu quero encontrar algumas coisas e eu não consigo encontrar, fico louca. E falo, putz, e agora? Eu vou desistir. Mas o correto é continuar pesquisando, né? Eu não sei como é que é em espanhol, eu já fiz cursos de algumas coisas que eu só encontrei em espanhol, então em espanhol é mais vantajoso, porque tem mais países que falam espanhol, mais pessoas falando espanhol, então você consegue encontrar mais coisas. Já em português, putz, é foda. Eu tô para lançar um curso de design de narrativa, por sinal, mas eu tô fazendo, tô montando ele ainda. Vai levar muito tempo, porque é muita coisa. Mas enfim, se alguém quiser minhas redes, deixa eu ver se eu acho que eu tenho aqui. Mostra as redes, eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta, mas eu tenho. Meu Linktree, aí se clicar ali vai aparecer meu LinkedIn, vai aparecer tudo, tá? Pode perguntar, se ele não quiser perguntar no microfone, pode escrever no chat também. E aí, assim, ó, vocês podem me adicionar, tá? Não tenha vergonha, não. Pode me adicionar no Elizabeth, em qualquer lugar. Quer saber onde que ela encontra os jogos que tu mencionou aqui na... Tá no meu Linktree. Vai achar meu site lá. Tem uns links, eu acho que para alguns... os jogos das empresas, os 2 jogos que eu mencionei, você vai conseguir baixar a demo de um deles. Eu acho que tá no meu site. Mas qualquer coisa é pesquisar Trilhas do Conhecimento, que você vai cair no site do IBICT lá, do Ministério da Ciência, e aí vai ter uma demo lá para baixar, não tá tão completa, mas dá para... Às vezes vai dar umas crachadas, eu levei no evento aqui em São Paulo, crachou, mas eu não sou programadora, tá? Então não tenho culpa. E lá vai ter alguma coisa, no meu site ele vai ter acho que o meu itch.io também, vocês conseguem alguns dos meus jogos, mas assim, tem muita coisa que eu trabalhei e eu não tenho acesso, né? Porque eu trabalhei para outra empresa, né? Prestei serviço, não me pertence, né? Então não é tudo que vai estar lá, mas ali vai ter algumas coisas, né? Esse mesmo. Boa. Cadê a pergunta
criminosa? Não, a pergunta não é criminosa, é o nick da pessoa, vai. Maria, É que Maria. ficou parecendo uma pergunta criminosa. Pergunta, É o nick das pessoas aqui, engraçado. por Vai, favor, então não é cometa Maria. crimes. Tá. Não estamos te ouvindo. Não Ah, estamos. tava no Agora teste foi. pra falar, eu esqueci. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu posso estar confundindo um pouco as coisas, mas é que assim, alguns desses jogos, esses serious games que você fez, os que você trabalhou juntos, você vê ele também, vocês chegaram a colocar ele no mercado para venda e coisas do tipo? Essa minha pergunta vai mais no sentido de que, aqui no Espírito Santo, onde eu moro, a indústria de jogos é pequena. Então, eu vejo que boa parte dos jogos que saem, assim, são de edital. Então, às vezes, o edital tem que ter alguma coisa assim. O jogo tem que ter... Fala sobre cultura, sobre coisas do Estado, assim. E que é uma coisa que limita um pouco a criatividade, assim, das pessoas que estão trabalhando lá, mas que ao mesmo tempo o jogo fica voltado para a cultura, para, enfim, nesse sentido. E assim, as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Às vezes, quando você fala que é um jogo educativo, cultural, coisas assim. Então, eu fico pensando como que isso afeta, né? No caso, você tem... você pode me dizer sobre isso? Se você já teve experiência nesse sentido, né? De tentar vender? O Trilhas não dá para vender, é um jogo para o governo. Então, a ideia dele é ser distribuído nas escolas. Então, ele não tem esse objetivo. Como eu falei, só tem a demo, ele não chegou a ser finalizado, porque acabou a verba do governo do Distrito Federal, né, que é o que pagava nós. A verba, daí o jogo está parado, então ele não chegou a ser colocado, né, para as crianças da escola ainda. Espero que ele chegue nas crianças. Já o Explorador de Avantasia, ele está disponível na Play Store. Quando ele foi colocado na Play Store, eu já não estava mais na empresa, então não sei como que tá as vendas e tudo mais. Que eu saiba, ele não está completo, então eu não sei se eles ainda estão trabalhando nas novas versões. A gente tinha um projeto, o projeto real dele era para ter um jogo para cada série escolar. Então ia até a 9ª série. E aí as crianças iam jogando, então jogava com o personagem criança na idade dele. Então a criança jogava com o personagem na mesma idade. Quando ele mudava de série e fosse para a 2ª série, o personagem ia mudar também para a 2ª série. Então, para eles crescer junto com os personagens. Esse é o projeto original. Eu não sei se eles mudaram o projeto ou não. Eu sei que ele está na Play Store, então eu não tenho ideia de como está. Eu não tenho acesso a essa informação, né? Eu não estou mais na empresa, então não tenho ideia de como estão as vendas dele. A gente tinha a intenção lá atrás, não sei se o pessoal da empresa manteve essa intenção, que era de fazer parceria com escolas, também escolas particulares também, instituições de ensino, para monetizar, vender o jogo para eles. Então, e aí, quando isso que você falou do preconceito, você tem que falar, quando você vai falar com uma pessoa, você fala de um jeito, quando você vai falar com outra pessoa, você fala do jeito. Por que eu estou te dizendo isso? Quando você vai tratar com pessoas do governo e tudo mais, se você falar que é um jogo e você não falar das questões culturais, você tem que enfatizar a questão cultural, sei lá, educacional, essas coisas. Que é isso que esse pessoal quer, porque eles não entendem de jogos. Entende? Então, quando você vai falar com o pessoal, sei lá, do Sebrae, você tem que tascar empreendedorismo, esses papos. Se você vai falar com as pessoas que jogam, você evita. Você fala da parte de diversão, da parte de mecânica, de jogo, entende? Depende com quem você vai falar, você vai direcionar. Então, se você quer vender o jogo, você vai vender para o governo, para alguma coisa assim, para o SESC, para qualquer coisa assim, beleza. Vai falar dos aspectos culturais, blá, 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 blá. Você vai querer falar com consumidor direto, né? Você vai montar um stand lá, num eventinho de jogos, pode mencionar isso. Vai ter gente que vai gostar, mas assim, foca no jogo per se, na diversão do jogo, nessas características do jogo, entende? Para cada público você vai ter um discurso. É meio que isso, assim, porque é difícil mesmo, as pessoas são bem... as pessoas têm preconceito com o jogo brasileiro, um jogo com tema brasileiro. Tem uma galera, o meio gamer é muito tóxico, né? Então, tem uma galera, assim, que qualquer coisa que é brasileira, eles odeiam, eles querem que não pode ter nada brasileiro, tem que ser nórdico, sei lá, americano, japonês. Então, se você fala que é um jogo, esse jogo vai se passar, sei lá, né, você falou que é do Espírito Santo, né? Vai se passar em Vila Velha, vai se passar, sei lá, em Linhares, lá, cidades do Espírito Santo. A pessoa já vai, deve ser chato, vai ser coisa chata, vai ter babaquice. Síndrome vira-lata? Você tem que... Tá falando síndrome vira-lata, né? Desculpa, não entendi. Síndrome do vira-lata, quando o brasileiro fala fora melhor. É um pouco disso mesmo, sabe? Então, assim, quando você fala que é um jogo brasileiro, a galera já tasca hate sem ver o jogo, sabe?
Isso está mudando, felizmente está mudando. Mas na hora de você, como eu falei, depende do público, você vai falar de um jeito, sabe? Eu acho que essa é uma boa forma, assim. Se você vai apresentar para o governo, mete... A gente participou de um edital aqui, não sei se a gente vai conseguir ou não, está todo mundo competindo nesse, mas a gente tascou coisa cultural lá, eu botei lei lá, botei tudo, assim, coisa cultural, coisa educativa e tal, que é o que os caras querem, entende? Depende do edital. Se for um edital para por exemplo, se é um edital para um órgão de cultura, é coisa cultural. Fala, nossa, qualquer coisa que tenha mínima no jogo, você fala, isso aqui é inspirado sei lá, no Sabiá, peito vermelho, não sei o que é o pássaro. Puta, pior que tem esse pássaro no Sabiá, Sabiá laranjeira, que é a ave símbolo do estado de São Paulo. Pronto, bota lá, entendeu? Agora você taca essas coisas que os caras gostam. Eles gostam, porque é dinheiro público, então eles querem que fale do Estado, quer que fale se é federal, quer que fale do país, que fale de cultura, eles querem isso, eles não querem um joguinho, você vai copiar lá, copiar atrás, você vai fazer um jogo de samurai, um jogo de mitologia grega, essas coisas. Para o governo, isso não é interessante, não é importante, entendeu? Não é interessante, então... depende muito para quem você está entregando, sabe? Entendi. Gostei da sua resposta. O que você falou lá no começo, né, de ter jogo de cintura. É bem isso. Jogo de cintura é a palavra. Aí eu tinha uma outra pergunta, não é tanto no tema assim, mas você falou que aquele jogo foi campeão da SB Games, né? Você chegou a participar desse evento, pessoalmente? Não, eu não fui. Era em Rio Grande, longe pra cacete, quase lá no entendi. Rio. Eu tô morando em São Paulo, aí tipo, a gente mandou 2 pessoas pra lá, então eu não cheguei. Mas não teve nem troféu, assim, o que a galera ganhou foi uma caneca, assim, escrito vencedor, assim, também não teve prêmio financeiro, assim, nada. Mas tá lá, né? A gente ganhou, tá no meu currículo, então já é uma coisa boa. Entendi. Mas assim, sobre essa área de serious games, né? Você já deve ter tido contato com várias outras pessoas que fazem isso. Você vê que são mais pessoas da área de jogos mexendo com isso, ou são pessoas da área técnica que estão tentando fazer um jogo relacionado É mais gente de outra área. Olha só, essa pergunta foi muito boa. Eu vejo que é muito mais pessoas de outras áreas que querem lançar alguma coisa de serious game, tá? E aí eles vêm atrás de pessoas da área de jogos. Então, geralmente é assim, essas pessoas de outras áreas, elas têm uma ideia, elas não têm de pôr nenhum de jogo, mas elas têm uma ideia e aí elas querem fazer alguma coisa. Aí elas vêm e contratam pessoas da área de jogos. Todas as vezes que eu trabalhei foi assim. Então, o meu chefe... Putz, e aí é foda, porque você vai ter que bater cabeça, porque quando você está no meio de uma galera que já é game dev e tudo mais, às vezes o cara entende, você falar, sei lá, um roguelike, entendeu? O cara entende. Agora você está trabalhando com um biólogo, pedagogo, você fala roguelike, entendeu? Então você tem que saber lidar, saber explicar as coisas, saber bem didática. A gente, na área de jogos, a gente tem muito termo em inglês, muita coisa em inglês. Então, às vezes, você tem que adaptar, que dependendo das pessoas, as pessoas não têm tanto domínio do inglês. Às vezes, até tem domínio do inglês, mas não tem domínio do inglês que envolve jogos, entendeu? Então, é mais comum pessoas de outras áreas, da área da saúde, de outras áreas, elas terem iniciativa e procurar as pessoas da área de jogos. Então, esse pessoal lá de Barretos, se eu não me engano, a iniciativa foi de uma enfermeira, alguém assim, que trabalhava no hospital. Ela teve a ideia e procurou os piá lá do estúdio, entendeu? E aí, assim que surgiu. Então, geralmente é assim. Mas eu conheço casos também, o contrário, tá? Mas, geralmente, a maioria que vem de lá para cá, não daqui para lá, sabe? A maioria. Entendi. Dos que eu conheço, né? Beleza, então. Obrigada. Era só isso mesmo que eu tinha para perguntar. Alguém mais tem alguma pergunta? A pergunta que eu tinha, Melina, é que você comentou ali que você fez no Miro, né? Um negocinho, eu fiquei achei muito interessante, assim, como eu queria que explicasse como que foi isso aí, se existem, tipo, algumas outras ferramentas que dá para usar para fazer jogos desse tipo, assim. Foi muito louco, assim, porque eu não sabia que, assim, o que acontece. Quando eu trabalhava nessa empresa de recrutamento, eu tinha um computador que era uma porcaria. Não era um computador bom, era esses computadores genéricos de empresas, esses notebooks genéricos, e eu não tinha como eu usar uma ferramenta melhor. E eu pensando, putz, tá, o que eu abro aqui que não trava? Aí, o Miro. E aí tava tendo Fórmula 1, assim, e tava aqui em São Paulo, sabe? E eu pensei, cara, eu vou tentar fazer um negócio desse no Miro, mas como é que eu vou fazer para fazer um jogo tabuleiro, né? Aí eu falei, cara, eu descobri que como as pessoas podiam fazer pequenos aplicativos e instalar no Miro, né? Eu achei um rolador de dados lá, cara. E aí falei, puta, fechou.
Fechou, Que vai ficar massa. lindo. Daí eu peguei uns carrinhos, cada carrinho tinha uma cor, era uma equipe, né? Aí eu fiz todo um. Aí eu consegui fazer no Photoshop no meu computador, pessoal. Depois eu passei para o computador da empresa já pronto, né? Então eu fiz uma pista, fiz os quadradinhos, então aquele joguinho de tabuleiro antigo, bem classicão mesmo. E aí você caía num lugar, você pegava uma cartinha, virava. A cartinha também no Miro, eu usei aquele. Sabe aquele negócio de. Como é que chama que você cola assim? Post-it. Post-it. Eu usei os post-it do Miro. E aí eu botava um post-it em cima do outro. E aí um de baixo eu deixava fixo, e o de cima você virava ele. Você podia flipar ele. Aí, por exemplo, eu caí no quadrinho 7. E aí tinha um post-it 7. Aí eu ia lá e flipava ele. Aí aparecia o texto. Ah, que Entende? legal. E a galerinha jogando dado ia percorrendo, assim. Daí, tipo, as equipes, tinha primeiro, segundo, terceiro. Aí eu fiz um pódiozinho, assim, e eu botava o tema da vitória do Ayrton Senna. Então chegava galera, quem ganhava, tocava o tema da vitória do Ayrton Senna e tal. Fiz um negócio bem bonito, assim. Só que eu não participei porque eu não aplicava as dinâmicas, eu só criava as dinâmicas e as gamificações. Então eu não aplicava. Mas eu Achei queria muito ter legal, visto. porque até para quem não sabe, o Miro, ele é tipo um aplicativo assim de mapa mental, de anotações, né? Assim, não é um negócio que tu pensa, putz, vou fazer um negócio aqui, um jogo aqui no Miro. Muito louco Não, isso. assim, e é muito legal, tipo, por exemplo, assim, quando eu trabalhava na minha empresa de gamificação, que eu tinha lá em Ponta Grossa, um cliente, ele fazia treinamentos de coach, e, enfim, aquela coisa toda. O que a gente fez? O cliente passou para nós as etapas do treinamento, então tinha um dia que era mapa mental, tinha um dia que era isso, tinha um dia que era aquilo. Eu fiz e eram 3 dias de treinamento, eu fiz um tabuleiro que eram vários tabuleiros, e tinha um pano que jogava por cima, e conforme o dia, eles abriam uma parte do pano. E esses tabuleiros se conectavam. Aí Legal. tinha um que era estilo Portal, sabe? Você entrava aqui, tinha um portal, você caía para cá. E aí tinha um outro que era um mapa mental. Aí tinha um outro que era baseado sabe? Era assim, todos eles se conectavam e formavam um mega tabuleiro, assim, de... Cara, eu acho que tinha uns 3 metros, assim, no Nossa, final. era que E aí, no último dia, tinha o último tabuleiro. E era o final do treinamento. Então, é massa, assim. Dá pra você fazer muita coisa legal, sabe? Mas Muita é coisa isso que eu louca, achei assim. legal, Didi, que dá para explorar várias possibilidades, né? Não necessariamente tem que estar lá, saber programar, fazer um negócio. Tu sabe ali a básica do game Tipo, design ali, você eu não sei consegue, né? programar, Mas eu dá para ter sei game várias ideias. design, né? Eu sei game design, sei narrativa, tal, sei umas coisinhas ali, mas eu não sei programar. Mas aí é aquela coisa, você tem um conhecimento de game design, com isso aí você vai longe. Alguém mais tem alguma pergunta para Melina? Não? Então é isso, gente. Ela mandou o link ali dela para vocês se conectarem. Lembrem, né, que sempre é bom a gente expandir o nosso networking, conhecer gente da área. Lembrando também que amanhã começa a Game Jam Plus, né? A Melina aí é a organizadora da sede aqui de São Paulo, que vai ser uma sede online, Fala e tem online, outras exatamente. sedes espalhadas aí pelo mundo todo. Então não deixe de participar e ganha também 500 pontos na nossa gamificação, quem entregar o jogo na Game Jam Plus no domingo. E acho que é isso, gente. Obrigado por terem participado. Lembrando que a gente tem outra aula aí no mês ainda sobre sound design. Ela vai ser em espanhol. E aqui já está o evento, inclusive, vai ser no dia 30 de outubro, às 4 da tarde. E no dia 23 de outubro tem a apresentação dos projetos dos membros também, no caso de vocês. E era isso, então, gente. Savo, pode parar a gravação.